Hipertensão arterial. Digamos que você é um profissional de saúde, seja técnico, seja enfermeiro. Não sei qual é o nível de estudo que você teve sobre essa temática. E hipertensão arterial é uma das doenças que mais tem matado pessoas no mundo. E quando a gente fala que mata, o que fica claro na cabeça de muitos de vocês é o seguinte: a hipertensão mata, mas como? Eu só vejo as pessoas morrendo de infarto, a pessoa teve um AVE, a pessoa teve um mal súbito. Você sabia que tudo isso é causado pela hipertensão? Então, vou falar um pouquinho da pressão arterial aqui hoje. Se é do seu interesse entender de uma forma mais a fundo, de forma rápida, seja bem-vindo ao canal da Prática Enfermagem, porque é isso que eu vou fazer agora, tá bom? Considere ser inscrito, se você ainda não é, que é um gesto nobre da sua parte. Curtir e compartilhar ajuda a gente a continuar fazendo esses conteúdos. Vamos bora lá? Galera, é o seguinte, vamos lá, hein? Vamos lá. Quando a gente fala de pressão, a pressão é a base da nossa vida. Se a gente não tivesse pressão, a gente não estaria aqui agora. A pressão arterial, ela é responsável por levar, né, transportar várias coisas através do sangue. Então, o sangue é o que gera a pressão arterial dentro das artérias através do coração. Então, existem diversos mecanismos juntos, né? Então, o volume de sangue, as artérias, o músculo cardíaco. Então, esses três envolvidos que eu acabei de dizer, eles geram uma pressão porque isso é necessário para que uma vida possa existir, para que uma vida possa, enfim, acontecer. E através da pressão arterial, né, da hipertensão também, a gente começa a entender as doenças que estão por trás, né, da hipertensão arterial. Então vamos começar falando dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, a tendência é que quando nós formos envelhecendo, né, no dia a dia a gente vai envelhecendo, quando a gente chegar a uma certa idade, o que acontece? Por que muitas pessoas acabam sendo diagnosticadas com hipertensão? A parede das artérias começa a ter um enrijecimento, né? Fica um pouco menos elástica, digamos assim, e com isso, né, a resistência vascular com esse prejuízo, isso tende a aumentar a pressão arterial. Então a questão do sal. O sal é importante para o aumento da pressão arterial? Digamos que sim, mas não é bem assim o sal que vai fazer o aumento da pressão arterial. Na verdade, existe sim, né, as pessoas que comem comida muito condimentadas, com bastante sal, e com isso essas pessoas aumentam muito a volemia, bebem muita água, porque o próprio corpo vai pedir para diluir o sódio, né? Porque como você não pode ter um aumento de sódio, uma hipernatremia, então para você não ter uma hipernatremia, seu corpo pede água. Se seu corpo pede água, aumenta a volemia. Se aumenta a volemia, aumenta a pressão arterial. Então, por isso que é interessante, né, pessoas reduzirem a questão do sal, justamente para a gente conseguir fazer esse tipo de controle e evitar problemas, evitar doenças originadas por conta dessa volemia, tá? Agora, algumas situações como arritmia, o que acontece, né? Geralmente as pessoas têm oscilações da frequência cardíaca, mas quando a pessoa tem uma frequência cardíaca oscilando para cima, né, para um ataque, essa pessoa tem uma tendência a ter o quê? Uma hipertensão. Por quê? Porque esse aumento de frequência cardíaca também gera a hipertensão. Então, eu acabei de falar uma tríade que aumenta a pressão arterial. Falei de volume sistólico, que é a volemia. Falei de frequência cardíaca, que, em geral, está envolvida ali com a arritmia. E por último, eu falei da resistência vascular. Então, o que acontece? Várias doenças que a gente conhece sem ser hipertensão, mas se você parar para pensar, o piloto ali, o que desenvolveu a longo prazo, foi a pressão arterial. Então, por exemplo, um acidente vascular. Um acidente vascular, a pressão arterial, ela tem ali uma contribuição a longo prazo. O infarto agudo do miocárdio tem uma contribuição a longo prazo. Então, são doenças que a gente precisa ser vigilantes, a gente precisa orientar a população, justamente porque essa população não pode se descuidar e ter essa pressão arterial alterada. Por quê? A gente sempre fala, inclusive tem até publicações de Ministério da Saúde, enfim,
que a hipertensão ela é uma assassina, né? A doença, né, é uma assassina silenciosa. Justamente por quê? Porque ninguém fala assim, nossa, eu tô com hipertensão, eu tô com hipertensão. Porque a hipertensão ela não gera uma dor. Hipertensão ela é um aumento da pressão arterial. Então, não necessariamente esse aumento, né, acima de 140/90, principalmente, a pessoa não vai sentir um incômodo. Este é o grande problema. A pessoa começa a ter leves aumentos da pressão arterial e ela começa a ter prejuízo, mas sem perceber. Então, por exemplo, falência renal. Por que hoje se está se aumentando muito o número de clínicas de nefrologia? Porque as pessoas estão aumentando a sua pressão arterial, isso já acontece há muitos anos, e com esse aumento de pressão arterial a gente tem o quê? Perda de néfron. Se a gente perde néfron é irreversível, a gente tem um cara que é crônico e vai ficar na hemodiálise. Como a expectativa de vida aumentou devido à tecnologia que chegou e tudo, então a gente tem pessoas na hemodiálise hoje, principalmente porque essa pessoa né, foi vítima de toda uma situação de saúde, principalmente de hipertensão, com a tecnologia, então ela está viva hoje e ela talvez está lá numa hemodiálise. Então, se a gente parar para pensar e começar a dar uma olhada ao nosso redor, as doenças, no que as pessoas estão, veja o quanto a pressão arterial ela contribuiu de alguma forma, principalmente de forma indireta. Então, quando a gente fala que alguém perdeu a funcionalidade dos rins, a gente não está pensando na pressão arterial e deveria pensar, né? Aquela pessoa que teve um infarto, aquela pessoa que teve um AVE. Então, são situações que a gente só imagina um infarto como um problema, né? Nossa, infarto assusta. Nossa, fulano infartou. Nossa, por que, coitado, era tão jovem? Mas essa é a questão. A pressão arterial, ela não está dando sinais que está alterando, ela não te dá esses sinais. Então, esse é o problema. Se a gente não cuida da nossa saúde, a doença silenciosa, ela é perigosa. Então, a hipertensão sendo uma assassina silenciosa, o que acontece? As pessoas vão ter óbitos sem saber que tinha hipertensão. Algumas pessoas, por fazer rotinas, né, acabam tendo a indicação de usar algum tipo de medicamento para fazer controle de pressão arterial. Então, isso é importante, o check-up é importante, porque a hipertensão, ela não vai perdoar, ela não vai avisar, ela vai matar, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, se você é profissional de saúde ou se você não é profissional de saúde, independente, você tem pressão arterial. E aí, sua pressão arterial está em dia? Você está fazendo de tudo para não ter uma hipertensão? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Pense nisso. Pressão arterial é um assassino silencioso. Pode te matar a qualquer momento, pode até me matar a qualquer momento. Mas, se a gente for mais esperto do que ela, a gente vai evitar que isso aconteça com a gente.